Olá pessoal, iniciamos aqui o nosso treinamento de NR10, norma regulamentar número 10, que trata sobre segurança em trabalhos com eletricidade e em suas proximidades. Esse treinamento ele é feito para os colaboradores que são novos, que estão entrando novos nessa área de eletricidade, e a norma também recomenda que esse treinamento seja feito a cada 2 anos, ou 90 dias de afastamento, ou mudança dos riscos, ou mudanças significativas nas instalações. Tá? Então, provavelmente, você que está participando desse treinamento está enquadrado em algumas dessas situações em que o treinamento precisa ser refeito conforme regulamentação, tá bom? Então, é um treinamento que vai tentar ser sucinto e ir direto ao ponto e falar diretamente sobre as particularidades aqui do nosso contrato e que estão linkados diretamente aí com a norma regulamentar número 10, tá bom? Bom, pessoal, o nosso conteúdo programático para esse treinamento será esse que está em tela. Então, nós vamos falar sobre introdução à segurança com eletricidade, risco em instalações e serviços com eletricidade, medidas de controle do risco elétrico, equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, rotinas de trabalho, riscos adicionais, primeiros socorros e responsabilidade. Esses são os tópicos que estão mais voltados para a nossa área de atuação e vamos tentar ser bem sucintos também em cada um desses tópicos, mas tentando trazer clareza para cada um deles, para que possamos realizar nossas atividades de forma segura e dentro dos normativos estabelecidos aí, tá bom? Bom, pessoal, para iniciarmos aí os nossos estudos, iremos falar sobre a introdução à segurança com eletricidade, mas para poder chegarmos nessa finalidade, precisamos entender de forma geral e bem macro aí como que é formada toda essa eletricidade, da onde que é a sua origem e como ela chega até os centros consumidores aí, né, que seriam as nossas casas, indústrias e os prédios aí em geral, tá bom? Então essa eletricidade ela sempre começa lá na usina geradora, que ela pode ser hidráulica, pode ser térmica, eólica, solar, mas ela sempre vai ter aí uma fonte geradora, que seria uma usina geradora. Aí teremos uma estação elevadora, tá? Depois temos uma estação rebaixadora, então a gente eleva essa tensão logo lá na geração e depois a gente rebaixa ela para que ela possa chegar para a área de consumo. Depois temos as subestações que estão mais próximas ali dos centros de consumo e temos os consumidores, né? Grandes consumidores como indústrias e os pequenos como consumidores, como o usuário geral aí de casas. Então esse é o ciclo para a geração dessa eletricidade até ela chegar nos centros consumidores, tá? Nós vamos ir passando aí por cada um desses tópicos aí, dessa parte de geração, para que a gente possa ir explicando aí como cada uma funciona, qual é a funcionalidade de cada uma, qual é a ação dela em cada uma, para ficar claro aí desde a parte de geração até a parte de consumo, beleza? Bom, pessoal, aqui nós temos um desenho que exemplifica como que funciona a geração de energia por hidrelétrica, que dentro da matriz energética brasileira é a principal fonte de energia. Alguns ainda o consideram como energia limpa e renovável, mas algumas literaturas já apontam como não renovável mais, por conta dos ciclos da chuva que acabam sendo influenciado aí e diminuindo a capacidade de geração, mas ainda continua sendo a principal fonte de energia da nossa matriz energética, tá? Então, basicamente, todas as fontes de geração, ela tem os seus impactos, tem os seus pós e seus contras, tá? Na questão das hidrelétricas, você tem toda a parte de alagamento por conta da barragem que precisa ser feita, então ela acaba trazendo aí um impacto ambiental para os ribeirinhos ali que moram nas margens dos rios
e isso acaba sendo alagado por conta da barragem que precisa ser feita, tá? E aí é feita essa barragem. Depois que essa barragem é realizada, nós temos aí uma canalização dessa água para que ela possa passar ali pela turbina da hidrelétrica, para que essa turbina possa ser girada pela força da água e possa gerar ali, através de diodos de indução, a eletricidade que se precisa, tá? Então é gerado um campo magnético ali que acaba gerando uma corrente elétrica, e partindo daí o princípio da construção de toda a questão da matriz energética brasileira sendo feita através dessa hidrelétrica, tá? Isso é feito em muitos lugares. O Brasil já tem várias hidrelétricas espalhadas e hoje ele tem uma situação que é bem pontual, que é com relação a onde construir novas hidrelétricas. Tá? Hoje o Brasil tem disponibilidade de rios aí muito mais para a região norte do país, e isso acaba trazendo um fator de dificuldade, porque os grandes centros consumidores estão mais ali para o lado da região sudeste, centro-oeste, e teria um custo muito alto para fazer a transmissão dessa energia que é gerada no norte do país para esses grandes centros consumidores. Então esse é um debate que vem sendo levantado aí entre as autoridades para definir como que vai ser feito aí para crescer, para a gente ter uma capacidade maior de geração de energia, porém tem esse impasse com relação à distância, tendo em vista que o Brasil é um país continental, né, com vasto território, e acaba dificultando isso. Mas na matriz energética brasileira a gente tem também alguns pontos positivos, que é a interligação entre todas essas fontes geradoras, tanto hidrelétrica quanto energia solar, quanto biomassa, quanto eólica. Todas essas fontes de energia estão interligadas num sistema único, que você consegue ali ir controlando os fluxos de carga de acordo com a necessidade. Então, todas essas fontes estão interligadas e consegue fazer um controle muito amplo e muito pontual dessas questões de distribuição de carga no país. Tá? Então, acaba sendo gerada essa energia dessa forma que tá exemplificada aí no desenho. Tá? As setas brancas aí demonstram o fluxo de água por onde que ele passa, a turbina que ele gera, que ele acaba girando ali para poder fazer a geração dessa energia. Tá? E aí a gente vai passando pelas outras etapas até chegar nos consumidores. Mas é importante ressaltar que essa é uma das fontes, a principal fonte hoje. Então, quando a gente tem aquelas mudanças de bandeira nas nossas contas de energia, é por conta que os reservatórios estão no período de estiagem, então a gente não tem chuva na cabeceira dos rios, então você não consegue manter um fluxo de água muito grande. Então, para evitar a falta de água nesses reservatórios, acabam sendo acionadas outras fontes de energia que a eficiência é menor. Então, hoje, se a gente for fazer um comparativo, a capacidade de produção de energia de uma hidrelétrica, ela gira em torno de 70% a 75% da força da água que é utilizada. De 100%, 75% é convertido em eletricidade. Quando a gente passa a utilizar termoelétricas, por exemplo, que são geradores de energia movido a combustível, essa eficiência cai para 30%. Então, além de você ter um custo mais alto por conta da compra do combustível para fazer a geração de energia, de 100% do combustível que é colocado nessa geração, apenas 30% se converte em eletricidade propriamente dita. Então, você tem uma perca muito grande e por isso acaba o custo ficando mais alto, e esse custo acaba sendo rateado para todos os consumidores. Tá? Então é por isso que tem essa variação de bandeira quando a gente está no tempo de estiagem, tem essas questões que precisam ser bem avaliadas.
tá? Então, para que se evite o que já aconteceu alguma vez no Brasil com relação a apagão, o risco de apagão, acaba tendo que ter esse planejamento aí com relação às cargas que são utilizadas para evitar um dano maior. E aí o custo disso acaba sendo rateado para os consumidores. Então é por esse motivo que se tem essa questão de mudanças de bandeira e às vezes a conta de energia acaba ficando mais cara. Tá? Também tem uma questão que está sendo estudada, que é o livre comércio da eletricidade. A ideia é que funcione como hoje funciona os planos de celulares, que você compra de quem você quer, da operadora que você quer para você poder utilizar. Então aí existe uma discussão entre governo e autoridades do setor para que se consiga chegar nesse nível de que você possa comprar energia de quem você quiser. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente acaba utilizando o serviço que é entregado pela Neoenergia, mas se realmente for emplacado essa situação de livre comércio da eletricidade, você vai poder comprar de qualquer fornecedor e ele terá a obrigação de te entregar essa energia na sua casa. As linhas de transmissões, a forma de chegar essa eletricidade seria compartilhada por essas empresas, e a empresa que prestasse o melhor serviço, o mais barato, o que se adequasse à realidade de cada casa, é que seria contratada pelo usuário. Então, é uma ideia que está sendo discutida e que pode aparecer aí facilmente. A gente também, falando ainda sobre fontes geradoras, sobre matriz energética brasileira, a gente tem um grande avanço aí na questão de energia solar, que está sido amplamente divulgado. Você consegue comprar com mais facilidade, com custo bem mais baixo do que era há tempos atrás. Ainda é um custo um pouco alto, mas já é bem mais baixo do que era logo no começo, quando surgiu essa tecnologia, e você consegue já implantar isso no telhado da sua casa, por exemplo, e fazer com que a sua conta de energia acabe se tornando mais barata. Tá? Nesse tipo de fonte geradora de energia, existem alguns parâmetros que precisam ser seguidos para essa questão de energia solar, que uma delas é o relógio medidor, ele tem que ser bidirecional, porque a ponta de consumo, ou seja, onde o consumo é mais alto, é sempre à noite, quando o pessoal está voltando para casa, que aí vai usar chuveiro elétrico, vai acender as luzes da casa. Então, esse é a situação em que o consumo é mais alto. E é exatamente quando a fonte não está sendo utilizada, porque não tem mais o sol, então você não tem geração. Então, o que foi feito é o que? Durante o dia, o seu sistema fotovoltaico está gerando e o medidor está contando quanto dessa energia está sendo gerada e sendo distribuída para a rede. E quando você chega à noite, você utiliza o da rede, porque a sua geração não tem. E aí faz um comparativo entre um e outro, e a diferença disso é que é o consumo real e quanto você teria que pagar. Na maioria das vezes você paga uma taxa só e o restante, o seu consumo, a sua geração consegue ser utilizada no seu consumo sem exceder esse consumo. E outra coisa que precisa ser também feita quando é instalada essas placas fotovoltaicas em residências ou indústrias é a utilização de inversores com ilhamento. O que isso quer dizer? Muita gente se engana que acha que se colocar uma fonte fotovoltaica na sua casa, que se acabar a energia da concessionária, faltar energia da concessionária por alguma falha, que a sua casa continua sendo alimentada. Isso não é verdade. Tá? O que acontece é que esse inversor, antilhamento, que é quem faz a conversão da energia gerada pela sua placa, que sai em corrente contínua, para a corrente alternada, que é a que você usa na tomada da sua casa, na iluminação da sua casa. Esse inversor ele tem que ser antilhamento. Então, quando ele reconhece que existe uma falta de energia da concessionária, ele tem que cortar também a energia que está sendo gerada. Por que disso? Isso é um dispositivo de segurança, porque se a concessionária precisar desligar a rede de uma rua para poder fazer algum tipo de manutenção, ela precisa seccionar essa rede e garantir que não vai ter nenhum tipo de alimentação contrária nessa rede, para não colocar o colaborador que estará trabalhando lá em risco.
Então o inversor tem essa função de proteção. Então quando desliga a energia de entrada do inversor, que é a que vem da concessionária, ele automaticamente desliga a de geração das placas fotovoltaicas também, para não ficar alimentando a rede e poder ter esse tipo de segurança. Tá? Então essa é uma particularidade do sistema fotovoltaico. Existem alguns lugares que são autorizados a fazer um offshore, né, que seria um campo de bateria para poder ser alimentado ali a casa no caso de uma falta de energia externa, mas é um projeto mais detalhado e precisa ser aprovado em duas etapas pela concessionária, para garantir a segurança dos operadores ali que vão estar atuando nas redes de distribuição. Beleza? Bom, pessoal, dando continuidade aí em todos os ciclos, né, de geração que temos aí, esse aqui é o segundo passo da geração, que é uma estação elevatória de tensão. Basicamente, o que acontece? Quando você faz a geração lá na hidrelétrica, como conversamos ali no slide anterior, você gera num nível de tensão e você precisa aumentar esse nível de tensão. Mas por que eu preciso aumentar o nível de tensão no ponto da geração? É porque o que acontece? Tensão e corrente, elas são inversamente proporcionais. Enquanto for maior a minha tensão, menor vai ser a minha corrente. E isso se reflete no inverso. Então, quanto menor for a minha tensão, maior será a minha corrente, tendo em consideração que a carga é a mesma. Então, se o cabo de condução, o cabo que eu utilizo para transportar essa corrente, ele também tem que ser capaz de conduzir essa corrente, então se lá na geração eu gerasse no nível de tensão que eu utilizo aqui na cidade, então vamos supor que aqui na cidade eu uso 380, então vamos gerar uma tensão lá na minha geração de 380 e eu tivesse que transportar essa tensão até os centros de consumo. Tá? Levando em consideração que a hidrelétrica fica no norte do país, por exemplo, então eu teria que fazer uma transmissão de uma distância muito grande para mim poder chegar até os centros consumidores. Então eu teria dois impactos, de forma mais simples, dois impactos diretos nessa questão. Uma seria a queda de tensão, por conta da distância ser muito alta, então eu geraria em 380, talvez chegaria aqui em 10, porque por conta da distância e das percas que ocorrem por conta do material do cabo, por conta de temperatura, então você vai ter aí uma perca nesse nível de tensão. A outra situação é que eu precisaria de um cabo com uma bitola inimaginária, ou seja, muito robusto, para conseguir trazer essa tensão para cá, tendo um nível de corrente alto, que é o de um centro de consumo. Então, o que é feito? Eu elevo essa tensão a níveis muito altos para que eu consiga diminuir a bitola desse cabo. Tá? Então, eu tenho hoje na central energética brasileira, nessa matriz energética, você tem níveis de tensão aí de 750 mil volts, por exemplo. Você tem redes de 236 mil volts. Então, eles colocam um nível de tensão muito alto para que eu consiga diminuir a bitola do cabo que vai transportar essa energia até os centros de consumo. Tá? Então, as subestações elevatórias que temos ali próximos dos centros de geração de energia são para esse fim, para poder elevar essa tensão a níveis muito, muito altos, para que eu consiga diminuir a bitola desse cabo. Para me conseguir elevar a esses níveis tão altos, eu preciso de equipamentos extremamente robustos. Então, pela imagem aí, a gente consegue perceber o tamanho do transformador que será instalado aí numa subestação elevatória. Dá para a gente perceber aí pelo tamanho do operador que está ali do lado do transformador. Então é um equipamento extremamente robusto, mas que é necessário para que a gente consiga transmitir essa tensão, essa energia para os grandes centros consumidores. Tá? Então essa é a principal função da estação elevatória, é subir esse nível de tensão para facilitar o transporte.
Bom, pessoal, próximo tópico aí desse ciclo que a gente vem discutindo é as linhas de transmissão, tá? Vale ressaltar que a composição da conta de energia que chega na nossa residência, ela é composta por esses vários fragmentos também, tá? Todos esses ciclos que a gente está falando aqui, cada um tem um dono, vamos por assim dizer, e cada um cobra da sua parte lá uma fatia do bolo, tá, da nossa conta de energia. Então a gente paga pela geração, a gente paga pela transmissão, paga pela distribuição, paga pela manutenção, paga pela manutenção da iluminação pública em alguns lugares. Então essa é a composição do valor final ali da conta de energia. Tá? Então temos aí como próximo tópico as linhas de transmissão. Tá? Que, como a gente discutiu no tópico anterior, é que vai dar sustentação para esse cabeamento que sai ali da subestação elevatória até chegar na subestação rebaixadora. Então, esses cabos são lançados por essas torres aí. A gente tem uma gama de modelos de torre, tá? Para poder fazer essa transmissão. Sempre teremos ali, na maioria das vezes, as 3 fases, os cabos de aterramento que ficam de aterramento não, de SPDA, que fica logo no topo da torre, tá? Para fazer essa proteção. E tem algumas normas técnicas que estipulam como essas linhas de transmissão devem ser construídas e mantidas por quem é de direito. Tá? Então, as linhas de transmissão fazem todo esse trajeto da geração até o mais próximo ali do ponto de utilização, de consumo. E os cabos utilizados, na sua maioria das vezes, são cabos de alumínio. Mesmo tendo em consideração que o alumínio não é um dos melhores condutores de eletricidade, tá? A gente tem aí numa escala vista de grosso modo, temos o ouro como principal condutor, a prata, o cobre e depois que viria o alumínio. Mas por que é utilizado o alumínio, sendo que ele não é o principal condutor de eletricidade? Primeiro que se fosse para fazer de ouro, ficaria extremamente caro, né? Então, e aí se utilizaria, como na maioria das situações envolvendo eletricidade residencial ou industrial, tem o cobre, que é extremamente utilizado, mas é pesado o cobre. Então, a solução encontrada foi fazer esse cabeamento com alumínio, que se torna mais leve, então eu tenho um custo menor para a construção da torre, ela não precisa ser tão robusta para sustentar esse peso. Tá? Então esse cabo na sua grande maioria, feita de alumínio. Tá? Uma outra situação que também precisa ser observada nas linhas de transmissão é a distância entre as torres. Essa distância ela é estipulada pelo que a gente chama de cálculo de flecha. É o quanto o cabo pode ficar ali, vamos dizer assim, envergado, se aproximando mais do piso, e que continue dando segurança para quem transita ali próximo. Então, esse cálculo de flecha é que vai determinar de quanto em quanto tempo vai ter uma torre, para evitar essa flexão do cabo aí e consequentemente a sua aproximação com o solo. Tá? Esse cálculo da altura do cabo para o solo também tem que ser feita, porque a gente tem uma questão de condução, né? Então a gente tem uma forma de condução de eletricidade por contato direto ou por aproximação. E essa aproximação ela vai variar o quanto que eu posso me aproximar dessa linha de transmissão. O que vai determinar isso é o nível de tensão envolvido. Então, quando eu determino qual é o nível de tensão que vai ser transmitido por essas linhas de transmissão, é que eu determino o quanto de altura ela tem que ficar do solo. Tá? É o cálculo ali para garantir essa segurança. Outra coisa que também precisa ser observada nas linhas de transmissão é a área de servidão. Então, quando tem uma linha de transmissão, nada pode ser construído embaixo dessa linha de transmissão ou em suas proximidades. É o que a gente chama de
de área de servidão. Então, quando essa linha de transmissão, por exemplo, passa por dentro de uma fazenda, eu não posso ter ali gado ao redor da linha de transmissão, por exemplo, eu não posso ter construção, edificação próximo dessa linha de transmissão, porque se eu construo uma casa logo abaixo da linha de transmissão, aquele cálculo que a gente acabou de falar, que é da altura da linha de transmissão para o solo, ele passa a ser não considerado porque eu tenho uma outra edificação ali. Então aquele cálculo que eu estipulei ali, sei lá, de 10, 15 metros de altura, você constrói uma casa com um prédio com 5 metros de altura, 6 metros de altura, aqueles 10 que você calculou já deixam de existir e passam a ser só 4. E aí você passa a ter uma possibilidade de condução de eletricidade, mesmo sem contato direto, para essa edificação. Então, por isso, é considerada essa linha de servidão. A quem é aqui de Brasília deve conhecer que a gente tem algumas casas ali na área de Samambaia que passa por baixo da linha de transmissão que vem de Furnas. Então, ali era uma área de servidão que foi completamente desconsiderada. Então, quem construiu ali nessas redondezas ali, embaixo da linha de transmissão ou em suas proximidades, está sobre o efeito desse risco aí de condução de eletricidade sem contato direto, tá? Por conta do nível de tensão envolvida. Sem contar toda a questão de campo eletromagnético que é gerado numa linha de transmissão dessa, né, que é proporcional à corrente envolvida, a corrente é baixa, então você vai ter um campo eletromagnético um pouco menor, mas que pode trazer algum tipo de efeito para essas edificações ou para animais que circulam ali por aquela redondeza. Tá? Então é sempre importante observar isso. Tá? Outra coisa que precisa ser também observado nas linhas de transmissão é a questão da sinalização aeronáutica. Quem viajou ou passou perto de alguma linha de transmissão que passa por sobre uma rodovia deve ter verificado que existem algumas esferas laranjas que são fixadas nessa linha de transmissão. Essa é uma bola de basquete para quem vê de longe, uma bola laranja. Aquilo lá é uma sinalização aeronáutica, porque em caso de falha ou de pane em uma aeronave, ela vai sempre procurar um lugar mais propício para tentar fazer algum pouso de emergência. E para o piloto que está lá em cima, ele consegue ver uma faixa cinza no meio de algumas áreas verdes, que seria a rodovia ali. Então ele vai tentar fazer um pouso naquela região para evitar um dano maior nesse pouso de emergência. E para que ele possa ter certeza de que não tem nenhuma linha de transmissão ali, para que ele possa colidir com aquela linha de transmissão, é colocado essas esferas laranjas ali nos cabos, para que de longe ele consiga observar isso. Tá? A gente teve até uma discussão não tão longínqua com relação a esse tipo de sinalização, no acidente fatal, né, que acabou ocasionando a morte de uma cantora, e que foi muito discutida essa questão se ali precisaria ou não precisaria ter sinalização aeronáutica na linha de transmissão em que o avião acabou colidindo e tornando ainda mais grave o acidente, né? E aí alguns dizem que tinha que ter, outros dizem que não, porque tinha um aeroporto perto, então teria que ter algo nesse sentido. E aí a discussão que fica é quem foi construído primeiro, né? Se foi o aeroporto ou se foi a linha de transmissão. Se a linha de transmissão foi construída primeiro, quem construiu o aeroporto deveria ter avisado o responsável da linha de transmissão para colocar a sinalização aeronáutica. Se foi o aeroporto que foi construído primeiro, então a linha de transmissão já deveria ter sido construída levando em consideração essa sinalização. Tá? Se não houvesse o aeroporto ali na redondeza, não haveria necessidade da sinalização aeronáutica, porque não era um local propício para pouso de aeronaves, mesmo que seja um pouso de emergência. Tá? Então, teoricamente, não seria um local de tráfego aeronáutico naquela região. Mas é uma discussão que vai além dos conhecimentos da norma que estamos estudando, se deveria ou não ter a sinalização. A sinalização existe, ela é regida por norma técnica específica para esse fim, mas que leva em consideração alguns fatores que precisa ser avaliado lá no local. Tá? Então, é uma discussão que vai além disso. A linha de transmissão, ela basicamente é para esse fim, é para transmitir essa energia da onde ela está sendo produzida até onde ela vai ser consumida, tá? E
quem faz essa linha de transmissão recebe uma parte da fatura que é paga ali do boleto de energia de cada consumidor. Tá? A gente paga por essa transmissão de energia também. Beleza? Bom, pessoal, para finalizar aí toda essa parte do ciclo de eletricidade, a gente chega aí na região na parte de distribuição de energia. Tá? Essa distribuição é feita depois que chega da linha de transmissão, como a gente pode conferir aí na imagem, a gente ainda consegue ver uma última torre ali da linha de transmissão, e dali já começa a distribuir, que é aquela rede que está aí pelas ruas da cidade. Você consegue ver ela nos portes, né? Dependendo de cidade, tem algumas que são subterrâneas, mas numa grande maioria, numa realidade mais próxima aí, a gente consegue ver ela sobre os portes aí e andando pelas ruas da cidade para poder chegar até os consumidores finais. Então passa aí por indústrias e passa também pela residência convencional aí, essa distribuição, tá? Então a gente tem ali uma chegada de nível de tensão, isso pode variar de cidade para cidade, mas um nível de tensão de uma regra geral em torno de 13.800 volts que chega ali, e você vai ter alguns transformadores aí para fazer o rebaixamento desse nível de tensão para um nível de tensão de 380, que é o mais usual aí, e desse 380 distribuído aí para as residências, tá? Nível de 380 numa medição entre fase e fase, e entre fase e neutro 220, que é o que chega na maioria das residências aí da grande população, tá? Então, aí essa distribuição é que é de responsabilidade da concessionária, que a gente acaba tendo um pouco mais de contato com essa concessionária, que é, no nosso caso aqui de Brasília, a Neoenergia. Ela é responsável por essa rede de distribuição aí e acaba fazendo essa entrega, tá? E aí a entrega é feita lá no relógio que é o medidor ali, né, conhecido como relógio, mas o medidor ali da Neoenergia, que acaba fazendo essa verificação e medindo o nível de tensão e a quantidade de carga que foi utilizada, para daí poder gerar o cálculo para a conta de eletricidade, tá bom? Então a gente tem geração que a gente considera como geração de baixa tensão, tá? Que é a entrega dessa distribuição ali em baixa tensão. A entrega é feita na casa do consumidor ali, mas também tem medições feitas em alta tensão, dependendo da utilização. Então, indústrias, grandes centros de consumo de eletricidade, como prédios, como repartições públicas, algumas delas escola também, tem algumas que são feita a entrega ainda em alta tensão. E aí a medição também é feita em alta tensão. Tá? Uma particularidade da parte de distribuição que precisa ficar claro é até onde vai a responsabilidade de cada um, até onde vai a responsabilidade da concessionária e até onde a responsabilidade do consumidor. Muitas vezes acontecem alguns problemas aí nas redes elétricas das residências e fica esse impasse de saber se a responsabilidade é da concessionária ou a responsabilidade é do consumidor. Tá? Então, em via de regra, toda a instalação que a entrega da energia é feita em alta tensão, então o ponto de entrada é de responsabilidade da concessionária e todo o resto é responsabilidade do consumidor. Então, quando eu entrego em alta tensão, o meu consumidor precisa ter um transformador para poder rebaixar esse nível de tensão para o nível que ele vai usar. Então, esse transformador, o medidor, as chaves seccionadoras, tudo isso é de responsabilidade do consumidor. Quando a entrega de energia é feita em baixa tensão, então o medidor em si, ou seja, o medidor que está dentro ali do seu padrão de energia na sua residência, esse é fornecido pela concessionária. Mas o cabo que interliga esse padrão até o poste e desse padrão para dentro da sua casa é de responsabilidade do consumidor, tá? Para uma primeira instalação. Mas se depois da instalação, você já está morando na casa, tem instalação elétrica, está tudo funcionando, e de repente tem um problema, esse problema ele precisa ser avaliado. Se esse problema for do medidor para dentro da casa, responsabilidade do consumidor. Se for do medidor para fora, responsabilidade da concessionária fazer o reparo. Tá? Então,
é só esse adendo aí que a gente precisava fazer para ficar claro de quem é a responsabilidade com relação às manutenções que precisam ser realizadas nesse ambiente. Tá bom? Então, aqui a gente encerra toda essa parte do ciclo de como é gerado e como é feita toda a segurança dessas instalações, de quem é a responsabilidade da segurança. Então, o operador que trabalha na rede de transmissão, por exemplo, na linha de transmissão, a segurança daquele colaborador, os treinamentos, os EPIs, se vai seccionar, se não vai seccionar, é de responsabilidade de quem cuida da linha de transmissão, assim como de qualquer outro ponto desse, tá? Precisa ficar claro também que, do mesmo jeito que a gente está dando esse treinamento aqui para quem trabalha na área de instalações elétricas, esse treinamento é de responsabilidade de quem contrata. Então, a empresa te contratou, é responsabilidade da empresa te dar esse treinamento. Tá? Isso vale para quando você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa. Se você contratou um eletricista para fazer um determinado serviço na sua residência, a responsabilidade pela segurança daquele colaborador é compartilhada entre o profissional que está fazendo o serviço na sua casa e você, que é o contratante. Então, infelizmente, a gente acaba se deparando com algumas situações de acidente de trabalho. Recentemente, eu fui informado de um acidente com um pintor. Ele estava fazendo a pintura na casa de alguém e o cabo do rolo que ele estava usando para pintar ali acabou encostando na rede de distribuição e ele acabou vindo a óbito. A responsabilidade recai sobre quem contratou ele. Então, se você contratou ele para pintar a sua casa e ele sofreu um acidente lá, a responsabilidade recai por quem contratou. Tá? Então, tem que ficar atento a isso aí. Muitas vezes a gente é leigo, não conhece as normas de segurança, mas você não precisa conhecer. Você precisa garantir que quem você está contratando conhece, que ele sabe o que está fazendo, que ele usa os equipamentos de proteção para evitar os acidentes. Beleza? Daqui para frente a gente vai tratar muito mais especificamente da parte de segurança do trabalho mesmo nessas áreas em que a NR10 abrange. Tá? Esse primeiro momento era muito mais para entender como é que funciona toda essa parte, toda essa logística e todos esses pontos aí, desde a geração até a chegada nos centros de utilização da eletricidade. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos falar aí mais especificamente sobre a parte de segurança do trabalho em si, em instalações elétricas e em suas proximidades. Tá? E o primeiro pensamento que eu quero trazer para vocês é exatamente esse que o slide aponta aí. Ó. Perigo versus risco. Qual é a diferença? Então a gente precisa, para que a gente possa entender, que a gente possa trabalhar para mitigar, eliminar ou pelo menos controlar os riscos que estamos envolvidos, a gente precisa primeiro entender o que é risco, o que é perigo, para que a gente possa partir do princípio mais abrangente da situação para achar as melhores soluções com relação a essa segurança que a gente precisa buscar. Tá? Então, eu quero que vocês pensem um pouco aí sobre o que é perigo, o que é risco, qual é a diferença entre eles, para que a gente possa partir desse princípio aí e começar a destrinchar toda essa questão dos riscos envolvidos aí em eletricidade e quais as formas e ações que teremos que tomar para tentar eliminar esse risco. Bom, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento aí, depois que vocês quebraram a cabeça um pouco aí para tentar entender qual é a diferença, né, entre perigo e risco, é basicamente essa equação aí, para ficar mais fácil, tá? Então o perigo, ele sempre vai existir, tá? Mas o que vai determinar se esse perigo se transformou em risco para a nossa segurança é se houver exposição, tá? Então o nosso trabalho, tanto nosso da parte de segurança do trabalho, como de quem opera, de quem trabalha, de quem está lá na ponta fazendo a atividade, é pensar nessa situação. Você não consegue eliminar o perigo, então a gente tem que tratar a questão da exposição.
Então, o que a gente precisa fazer é isso, é pensar assim, o meu colaborador ele precisa fazer um serviço com o circuito energizado porque eu não consigo desligar de jeito nenhum. Então eu tenho que controlar a exposição dele para que isso possa diminuir o risco que ele tem. Tá? É por isso que não é o sinal que aparece na equação não é um sinal de mais. Ou seja, não, o fato de ter perigo e exposição não vai determinar o nível de risco, mas é uma multiplicação. Então, quanto menor for a minha exposição, menor, consequentemente, será o risco em que o colaborador estará exposto. Tá? Então, tanto é que muitas vezes na literatura técnica com relação à parte de segurança do trabalho, ele sempre fala o risco que o colaborador está exposto. Então, ele sempre diz que precisa ter a exposição. Tá? E a gente precisa fazer esse controle aí dessa exposição para tentar diminuir, mitigar, controlar e preferencialmente eliminar o risco em que o colaborador estará exposto. Tá? Aí a gente vai agora elencar aí os riscos em que os colaboradores estão expostos relacionado à parte de trabalhos com eletricidade. Tá? A gente vai ter o principal risco em que o colaborador está exposto, mas também a gente vai falar de riscos adicionais que são inerentes à função, tá? que acabam não sendo o risco principal, mas devido à atividade uma ou outra, a gente acaba tendo esses riscos adicionais. Beleza? Bom, pessoal, o primeiro e principal risco que está envolvido aí nas atividades com eletricidade é o choque elétrico. Então, para tentar exemplificar o slide anterior que a gente estava tratando sobre perigo e risco, a gente consegue aí na imagem ter uma visualização melhor do que isso quer dizer. Então, a eletricidade seria o perigo, o fato de ter eletricidade, mas só o fato de ter eletricidade não coloca o funcionário em perigo. Ele não tem risco de sofrer um choque elétrico. Tá? O fato dele abrir a porta do quadro, tirar as proteções mecânicas desse quadro e entrar em contato com parte energizada é que faz com que ele tenha um risco de choque elétrico. Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar para evitar, tá bom? O choque elétrico ele é um dos principais riscos ao se trabalhar com eletricidade. Ele ocorre quando a corrente elétrica atravessa o corpo humano, transformando o operador ali em parte do circuito. Tá? Os efeitos desse choque elétrico, dentre outros, a gente pode destacar três que vão influenciar diretamente nesses efeitos, tá? Que a gente destaca aí a intensidade da corrente, ou seja, que é medida em amperes, e mesmo um nível de corrente baixo, extremamente baixo, pode trazer consequências nesse choque elétrico. Tá? O tempo em que o colaborador fica exposto a essa corrente também vai influenciar nas consequências, tá? E o caminho que essa corrente elétrica passa pelo corpo humano também vai influenciar aí nas consequências. Tá? Se essa corrente elétrica, por exemplo, passar pelo coração ou pelo o sistema nervoso central, pode ter consequências bem piores, tá? Com relação a isso. As consequências que podem ocorrer nesse choque elétrico podem ir desde contração muscular leve a uma parada cardiorrespiratória. Tá? Então isso vai depender muito de como que tá essas condições. A gente tem outros fatores que podem influenciar nessas consequências, como a umidade do ar, quanto a quantidade de água presente no corpo do operador no momento do choque elétrico. Tá? Então esses fatores vão influenciar diretamente aí nessa situação e nas consequências em que esse choque elétrico vai atingir o operador.
Tá? A norma NR10 ela determina algumas situações em que a gente precisa agir para evitar que esse choque elétrico aconteça, tá? Como a desenergização, por exemplo, dos circuitos para operação, o uso de EPCs, de EPI, a capacitação dos colaboradores, que é algo que está acontecendo agora, porque quando você conhece o risco em que você está envolvido, é mais fácil de você lidar com ele, de tentar achar uma solução e uma forma segura de trabalhar. Então tudo isso são ações que precisam ser tomadas para evitar o acidente em si. Tá? É o controle desse risco, é o que a gente precisa, é o que precisa ser feito. Então é o principal risco da atividade do profissional, tá? É esse risco de choque elétrico, e a nossa ação imediata precisa ser pelo menos o controle desse risco. Eu preciso saber que ele existe e eu preciso criar mecanismo para garantir que a atividade seja executada de forma segura. Tá bom? A gente precisa ter muito em mente que numa discussão com relação à segurança do trabalho, se você envolver várias pessoas da área de segurança e você perguntar o que é mais importante nessa situação, muitos vão dizer assim, a segurança é o mais importante, segurança é o principal, mas a gente precisa ter em mente que para poder ter segurança, precisa ter o serviço. Se não tiver o serviço, se você chegar num profissional de segurança do trabalho e perguntar para ele assim, faz uma análise de risco para mim, a primeira coisa que ele vai te perguntar é qual é o serviço. Então, se não houver o serviço, não há necessidade de ter segurança. Então, o serviço precisa existir, ele precisa ser executado e ele precisa ser executado de forma segura. Então, a nossa intenção da área de segurança, diferente do que muitos pensam, que lá vem o cara da segurança para barrar o serviço. Não, a gente quer que o serviço aconteça, mas eu quero que o serviço aconteça de forma segura. Então, quando eu entendo quais são os riscos envolvidos naquela atividade, eu consigo criar mecanismo para controlar esses riscos, mitigar, eliminá-los de preferência, para que o colaborador consiga executar a atividade. Então, entender qual era o risco é primordial para que a gente possa saber quais medidas de controle a gente vai utilizar para mitigar esses riscos. Tá? Então, para que fique claro, o principal risco que está envolvido nesse treinamento para quem trabalha com eletricidade ou em suas proximidades. Pode parecer estranho quando fica falando assim, em suas proximidades. O que seria isso? Essas proximidades seriam profissionais que trabalham na área de telefonia, na área de cabeamento estruturado, tá? Então, quando às vezes a gente passa na rua, hoje é comum você ter internets por fibra ótica de fornecedores que não são os mais conhecidos, como Vivo, Claro, TIM. Você tem ali às vezes essa internet de um outro fornecedor não tão conhecido, e às vezes você passa na rua e você vê aqueles funcionários trabalhando ali com escada no poste, passando essas fibras óticas de um lado para o outro dos postes. Então aqueles colaboradores, por mais que eles não estejam trabalhando diretamente com algo energizado, mas eles estão trabalhando em suas proximidades, estão próximos ali de um cabo, por exemplo, que vai estar energizado, e eles precisam ser treinados para que eles possam saber qual o risco que está ali e como eles têm que se proteger para evitar qualquer problema futuro. Então, todo esse público é um público-alvo para essa norma. Por isso que a norma estabelece que tem que ser feito o treinamento para quem trabalha diretamente ou em suas proximidades. Ok? Bom, pessoal, agora vamos falar aqui sobre os riscos adicionais, né? Já falamos do risco principal, que é o de choque elétrico, mas de acordo com as atividades que forem sendo executadas, a gente pode ter aí acréscimos de riscos que seriam os riscos adicionais. Aqui em tela podemos ver alguns que iremos comentar aqui, seria a altura, umidade, o arco elétrico, o espaço confinado e áreas classificadas. Tá? Com relação à altura, a gente pode acontecer de termos atividades que vai precisar de trabalho em altura. Então, trabalho com escada, com andaime, com plataforma elevatória, com caminhão muque. Todos esses são pontos que podem aparecer, né, que vão estar inerentes à atividade ali e que vai precisar de um cuidado a mais.
tá? Então, o trabalho em altura ele vai estar muito ligado aí na nossa atividade fim, que possa ser que tenha que tomar outros cuidados com relação a esse risco adicional. Existe uma NR que trata exclusivamente de trabalho em altura, que é a NR35, tá? Mas o fato de você ter que fazer um serviço elétrico em altura, essa altura seria um risco adicional. Tá? E aí precisa ser feita uma análise de como que esse serviço será executado, para que medidas de proteção também contra essa questão de queda de níveis diferentes possa ser mitigado e controlado também pela parte de segurança do trabalho. Tá? O outro risco adicional é o de umidade, então pode ser que tenha que ser realizadas atividades em locais onde haja presença de água ou de umidade, o que aumentaria a condutividade ali para aumentar ainda mais o risco de um choque elétrico. Então seria um fator contribuinte ali para aumentar o risco ainda mais de choque elétrico. Tá? O arco elétrico eu vou deixar ele para falar dele por último, porque é um pouco mais extenso, mas a gente tem também espaços confinados, então pode ser que precisa ser realizados serviços elétricos dentro de espaço confinado, como caixa d'água, como galerias, e aí a gente precisa também ter uma norma específica para tratar esse tipo de trabalho de espaço confinado, mas para ficar claro o que é um espaço confinado, aí seriam espaços em que precisam conter alguns requisitos para ser considerado como espaço confinado. Tá? Então ele precisa ter empobrecimento do oxigênio, ou seja, pouco oxigênio no local, ele precisa ter uma única saída, a mesma entrada é a saída, então ele precisa ter apenas um local de acesso, e ele tem que ser um ambiente que não foi construído para que pessoas fiquem lá. Tá? Então ele precisa ter essas 3 características, não é uma ou outra, é as 3. Ela precisa ter as 3 para ser considerado um espaço confinado. Tá? Então, assim, vai muito da visão de quem está fazendo a análise de risco ali daquele ambiente. Tá? Ele pode achar que ele não atende os 3 requisitos necessários, mas para uma questão de zelar ainda mais pela integridade física do colaborador, ele pode tratar aquele ambiente como espaço confinado. Então precisa fazer algumas situações ali para garantir que essa atividade seja feita com segurança. Então a NR35 ela relata exatamente o passo a passo para que essa atividade seja executada. Mas o primeiro passo deles é diagnosticar se aquele local é realmente um espaço confinado. Tá? O outro risco adicional é áreas classificadas. Tá? O que seria áreas classificadas? Áreas com possibilidade de explosão. Então, você trabalhar de repente num posto de gasolina, por exemplo, você tem a possibilidade de explosão, aquilo ali seria considerado uma área classificada, e aí você tem todas as atividades voltadas para essa área classificada. Então, as ferramentas não podem ser ferramentas que possam correr risco de soltar uma fagulha ou fazer alguma faísca ali. Então, toda a ação ali para aquela atividade vai ser voltada para evitar um risco de incêndio ou de explosão. Tá? Isso é relacionado à área classificada. Então, sempre que vocês ouvirem a área classificada, ela quer dizer e está se referindo à área com risco de explosão. Beleza? Com relação ao arco elétrico, ele está muito íntimo com a atividade que a gente executa na área de instalações elétricas. Tá? Então, o arco elétrico ele basicamente é a capacidade que aquele nível de energia que está em um determinado dispositivo, a capacidade desse nível de energia de romper a isolação do ar, o que a gente chama de rigidez dielétrica do ar. Isso nada mais é do que a capacidade de isolação que o ar tem, que é o melhor isolante que existe, né? É o ar. Então, essa distância entre os polos de um determinado dispositivo, essa energia que tem interligando esses 2 polos, o ar tem que ser capaz de isolar. Quando o ar não é capaz de isolar, porque a energia é muito grande e o espaço muito curto, cria-se um arco elétrico e isso é extremamente perigoso para quem faz ali o manuseio daquele dispositivo. Tá? Um exemplo muito claro de um arco elétrico é o raio, né? O raio
durante uma tempestade, aquele raio ali nada mais é do que um arco elétrico, uma energia que está disposta em dois polos, que seria a Terra e a nuvem que está carregada de energia, e ele consegue romper a rigidez elétrica do ar e faz aquela marcação no céu lá que acaba ficando visível a olho nu ali, você consegue observar aquele clarão ali no céu, aquilo ali é uma espécie de arco elétrico, tá? O arco elétrico ele está ligado diretamente ao nível de carga, então quando você faz uma manobra de acionar, ou seja, de abrir ou de fechar um disjuntor, por exemplo, você tem um arco elétrico ali, que é exatamente a desconexão desse dispositivo, né, de fechado para aberto. Então ele vai abrir e a corrente elétrica tende a forçar continuar a sua passagem, porque ela quer pegar o espaço mais fácil, né, para ela poder percorrer. Então ela força ali e acaba rompendo a rigidez elétrica do ar até que a distância entre os polos é o suficiente que faz com que esse arco pare. Tá? E aí a boa parte dos dispositivos utilizados hoje de manobra, como disjuntores e seccionadoras, já são munidos de câmera de extinção de arco. Então é um dispositivo de proteção que faz com que esse arco elétrico não evolua, ele se limite ali a milissegundos para fazer essa abertura. Tá? Então, antigamente, os principais acidentes que tínhamos com relação à eletricidade para a equipe que trabalha diretamente com manobra de subestações estava ligado diretamente ao arco elétrico, que ele pode chegar aí a níveis de temperatura elevadíssimos, tá? que pode trazer uma queimadura ou um trauma extremamente alto para quem está manobrando ali. Então, o que foi sendo realizado? Como a própria norma determina, a parte de segurança do trabalho, a parte de segurança em dispositivos, ela tem que ser pensada desde a sua concepção. Então, o projeto já deve ter entendimento sobre a parte de segurança do trabalho. Como que vai ser feito a manutenção ou a manobra desse dispositivo de forma segura que não coloca o operador em risco. Então hoje a gente tem vários dispositivos que conseguem ser feitas manobras à distância. Então você está numa central de controle e consegue fazer a manobra daquele disjuntor de lá. Então não tem nenhum operador lá próximo. Se der algum problema, é só danos materiais, a gente não vai ter nenhuma vítima de acidente. Tá? Temos outros tantos dispositivos para fazer com que se torne mais seguro a manobra desses dispositivos. A gente tem hoje câmeras de extinção que são no vácuo, então ele tira o oxigênio, então para ter essa ruptura do ar e ter ali vamos dizer assim, uma espécie de fogo que corre ali dentro daquele arco elétrico, isso é extinto pelo fato de não ter oxigênio ali para fazer com que isso se propague. Então também um dispositivo. A gente tem outros dispositivos que são utilizados fibra ótica dentro de quadros, que ao perceber qualquer claridade dentro do quadro, ele faz com que todos os dispositivos abram para proteger o operador que estiver ali. Então a gente tem subestações que você não pode tirar foto com flash, por exemplo, que esse flash pode ocasionar a abertura de todos os dispositivos, atuando ali na parte de segurança do trabalho para evitar um acidente. Então foram dispositivos que foram sendo criados com o passar do tempo aí para poder dar uma segurança melhor para quem atua nessa área de manobra. Tá? Então até aquele disjuntor simples que tem lá na nossa residência, dentro dele tem uma câmera de extinção de arco que faz com que esse arco não se propague e se torne perigoso para quem tá atuando ali. Tá? Então a gente tem todos esses itens aí que foram elencados como os riscos adicionais. A gente pode acrescentar aí outros, vai depender muito da característica da atividade. A gente pode adicionar aí, por exemplo, condições atmosféricas como chuva, tempestade, que às vezes o funcionário precisa sair ali para fazer alguma manobra e é em céu aberto, então isso também influenciaria e seria um risco adicional. Então assim, vai depender muito da atividade para
para determinar quais são os riscos adicionais, mas os mais comuns são esses que foram elencados aí, tá? E sendo o mais perigoso e o que acontece com mais frequência é o risco de altura, né, queda de diferentes níveis, e o arco elétrico, que está ligado diretamente aí à manobra de disjuntores, de dispositivos de proteção, beleza? Então, toda vez que vai ser feita uma análise de risco, tem que ser levado em consideração esses riscos adicionais. Bom, pessoal, falamos aí sobre os riscos, né? Risco principal da nossa atividade, os riscos adicionais que estão envolvidos aí na atividade com eletricidade. E agora vamos falar como que a gente precisa tratar para tentar ter medidas de controle sobre esse risco. Tá? Então, todos esses riscos serão avaliados sempre que uma atividade for ser executada. Esses riscos precisam ser avaliados e precisamos criar mecanismos para que possamos ter o controle desses riscos e o colaborador possa realizar sua atividade de forma segura, tá bom? Então, aqui em tela, podemos perceber aqui que existe uma hierarquia da segurança do trabalho com relação à mitigação de risco. Tá? Então, entre as medidas de controle, nós temos desde a mais eficiente até a menos eficiente. Tá? E a gente vai dar uma passeada aí por cada uma delas para a gente poder entender por que uma é mais eficiente do que a outra e qual a que se enquadra melhor no cenário ali daquela atividade que está sendo realizada. Tá? Então, vamos lá. O primeiro item que aparece aí em tela é a eliminação do risco. Esse é o melhor dos mundos. Tá? É a gente conseguir eliminar esse risco. Como a gente falou anteriormente, a gente tem essa diferença entre perigo e risco. Para ter o risco, eu preciso ter exposição. Então, eu dei duas possibilidades para eliminar esse risco. Uma é não ter a exposição, que muitas vezes não é viável, porque eu preciso realizar a atividade, então o colaborador vai precisar estar ali naquela situação. Mas eu tenho o outro lado, que seria, eu preciso estar exposto ao perigo para poder ter o risco. Se eu não consigo tirar a exposição porque o meu colaborador precisa estar lá, então eu preciso tentar um jeito de eliminar esse perigo. Tá? Então, trazendo para a nossa realidade da área para a parte elétrica, a gente pode pensar o seguinte: se eu tenho que fazer um serviço em uma subestação, tá? E meu colaborador precisa estar lá, porque eu não consigo fazer essa manutenção à distância, então meu colaborador vai precisar estar lá. Então eu preciso tirar o perigo lá de dentro para me poder eliminar esse risco, né? Que são os dois fatores. Lembrando que naquela equação que eu mostrei para vocês anteriormente, estava lá, perigo vezes exposição é igual ao risco. Então, se eu zerar qualquer um desses fatores, pelas propriedades da multiplicação, o valor vai ser um valor extremamente reduzido. Então, o que a gente precisa fazer? Então, eu preciso zerar um dos dois valores. Tá? Então, o que eu tento fazer? Eu tenho que desligar a energia, a eletricidade daquele ambiente para que o colaborador possa trabalhar mesmo estando exposto, mas não existe o perigo, então automaticamente não teria o risco. Tá? Então a eliminação do risco é o melhor dos mundos. É eu erradicar esse risco para que meu colaborador não tenha exposição. Tá? Diante dessa situação, caso eu não consiga fazer a eliminação do risco, eu preciso, mesmo diante disso, mesmo não conseguindo eliminar o risco, eu preciso achar uma forma de proteger o meu colaborador. Eu não posso, como profissional da segurança do trabalho ou como profissional da área de elétrica, simplesmente achar, eu não consigo desligar, então eu vou ter que fazer de qualquer jeito aqui e correndo risco. Não, a gente precisa fazer um controle para que esse risco se torne o menor possível, tá? Mas dentro de um controle fácil ali para quem está manuseando a situação. Beleza? Então o próximo item seria ações de engenharia. Então a gente, no tópico anterior, a gente conversou a respeito disso, das evoluções que foram acontecendo nos dispositivos para que isso trouxesse uma segurança para quem está operando ali. Então essas ações de engenharia estão muito voltadas para isso, para fazer algum dispositivo que eu consiga
Ah, eu não consigo desligar o prédio de jeito nenhum, mas eu consigo fazer uma manobra aqui, eu consigo manter o prédio alimentado por um outro ramal para me poder desligar essa subestação e fazer a manutenção que eu preciso fazer. Tá? Então são ações de engenharia, são ações ali voltadas da parte de engenharia, tanto engenharia de manutenção, quanto engenharia de segurança do trabalho, quanto engenharia elétrica, para achar soluções para que aquele ambiente se torne seguro e propício para uma manutenção ou uma intervenção por parte dos profissionais ali envolvidos. Tá bom? Com relação a ações administrativas, que seria o top 3 aí, vamos dizer assim, das nossas ações de controle, as ações administrativas são procedimentos que eu crio para que o colaborador consiga fazer a atividade dele seguindo um passo a passo que previamente foi estipulado e que vai manter ele em segurança. Então, quando eu crio um POP, por exemplo, um procedimento padrão, um procedimento operacional padrão, quando eu crio esse POP, eu estou descrevendo ali para o meu colaborador como que ele tem que fazer a atividade em segurança. Então ali não está só a parte técnica, no POP não tem só a parte técnica do que ele precisa fazer, que botão que ele precisa apertar, como que ele precisa fazer isso. Mas ali também vai estar descrito todas as ações de segurança, que EPI que ele tem que usar, qual, se precisa usar EPI, que ferramenta que ele tem que usar, quando que ele tem que fazer, se pode fazer sozinho, se tem que fazer acompanhado. Isso tudo são ações administrativas para garantir a segurança desse colaborador. Então, a NR10, por exemplo, estipula que tem que ter uma ordem de serviço, explicando qual o serviço, feito de prévia, precisa ter uma análise preliminar de risco, precisa ter uma permissão de trabalho específica para o trabalho que se for energizado. Então, todos esses passos são voltados aí como ações administrativas. Tá? E aí outro tópico que a gente tem aí, que seria o quarto, seria os EPCs. Então eu não consigo, nenhuma das ações acima foram suficientes para mitigar o risco, eu vou usar equipamentos de proteção coletiva, como sinalização, como proteção das partes vivas, todas essas ações, como isolação da área, tudo isso vai em direção aos EPCs para manter ali de forma mais segura para toda a equipe que está envolvida. Se mesmo assim isso não trouxer o controle de risco que eu espero, aí eu vou para o EPI, que é a utilização direta pelo colaborador ali de uma luva isolante, de um capacete, de um óculos de proteção, de uma bota isolante. Isso tudo vai entrar como EPI. Tá? A gente também tem normas específicas para eles, tanto para o EPI quanto para o EPC, tá? Que tratam diretamente de como usar, quem deve fornecer, quais são as responsabilidades. Mas aí surge a dúvida, por que a eliminação do risco é a mais eficiente, o EPI é o menos eficiente e muitas vezes é o que é mais utilizado? Então por que a gente utiliza o que é menos eficiente então acho que talvez o EPI não seja o menos eficiente? Como é que funciona isso? Por que o EPI é considerado a medida de controle menos eficiente nessa escala aí elencada para mostrar quem é mais e quem é menos eficiente? O EPI ele se torna menos eficiente por uma característica que os outros dispositivos não têm, que ele depende única e exclusivamente da vontade do colaborador usar o EPI. Então, muitas vezes, os acidentes envolvendo acidentes voltados aí para a área de elétrica, muitas vezes eles estão vinculados com a não utilização do EPI por parte do colaborador. Pela recusa de usar, porque incomoda, porque esquenta, porque atrapalha, porque eu perco o tato, então, porque a bota me aperta. Por vários e N motivos, eles deixam de utilizar esses equipamentos de proteção e acaba gerando o acidente. Então, por isso ele se torna menos eficiente, porque eu dependo da boa vontade do colaborador poder usar o EPI correto para aquela atividade a qual ele está executando ali. Tá? Então, toda essa hierarquia da segurança do trabalho ela tem que ser muito bem observada e tentar seguir ao máximo ela, para que eu possa pensar. A primeira coisa que eu tenho que pensar é tentar eliminar esse risco, para por fim não conseguir eliminar, não conseguir fazer nada, eu fornecer o EPI, o treinamento necessário para que o colaborador possa executar a atividade. Tá? Então, todos esses passos precisam ser seguidos para garantir uma segurança efetiva para os nossos colaboradores. Tá? Ao fornecer o EPI, eu preciso treinar meu colaborador, como que usa, quando que usa, como é que conserva, se estragar, como que ele tem que fazer para conseguir outro.
Tudo isso tem que estar muito claro na cabeça dos colaboradores para que eles possam agir da forma mais segura possível. E o fato de eu entregar o EPI não me exime da responsabilidade de acompanhar a atividade, eu digo eu, como parte da segurança do trabalho. Tá? Então, quando eu vou lá e faço uma análise preliminar de risco, o colaborador que vai participar daquela atividade, ele precisa ser treinado naquela APR que foi realizada, né, naquela análise preliminar de risco. Ele precisa ser orientado e dizer, ó, os riscos envolvidos são esses e esse é os EPIs que você vai usar em cada etapa da sua atividade. Então isso precisa ficar muito claro e à disposição do colaborador para que ele possa consultar a hora que ele achar necessário. Tá bom? Bom, pessoal, como dito, né, EPC e EPI acabam sendo os dispositivos de proteção mais utilizados aí pela grande massa, né, de funcionários aí, de operários. Tá? Então, a gente vai tentar dar uma ênfase um pouco maior nesses dois índices de proteção, nessas duas possibilidades de proteção aí dos colaboradores. Tá? O EPC, que é equipamento de proteção coletiva, ele está ali sendo narrado na NR6 e explica como é o que é, para que serve e quando deve ser usado. Tá? Como vimos lá na hierarquia de segurança do trabalho, ele está ali em quarto lugar, né, como o menos eficiente. Por que ele acaba estando em quarto lugar como o menos eficiente? Porque você acaba tendo que depender da boa vontade da equipe de segurança do trabalho para poder colocar esses dispositivos de proteção aí nos locais em que precisam. Tá? Então, quando eu coloco uma placa, uma sinalização, uma proteção por tapume, algo nesse sentido, tudo isso é EPC. Por quê? Porque ele vai atender toda aquela comunidade ali que participa daquelas atividades. Então, quando eu coloco uma placa lá, obrigatório uso de EPI, ele é um EPC. Por mais que esteja fazendo alusão ao EPI, ele é um EPC dizendo que todos têm que usar o EPI naquela situação. Quando eu coloco uma placa perto de um esmeril, por exemplo, dizendo é obrigatório o uso de luva e de óculos, eu estou fazendo uma proteção coletiva. Quando eu coloco um tapume numa obra para que ninguém fique transitando ali de qualquer forma pela obra, isso é um dispositivo de proteção coletiva. Quando eu coloco uma fita zebrada, vou montar um andaime aqui e vou cercar de fita zebrada. Aquilo ali é uma proteção coletiva. Quando eu coloco uma proteção de acrílico ou não condutora em um quadro elétrico, é uma proteção coletiva. Então, todos esses dispositivos estão linkados ali na parte de proteção coletiva. Tá? Então, todo e qualquer dispositivo que eu uso que proteja mais pessoas é coletivo. Tá? Então, uma sinalização, uma orientação de segurança, uma demarcação, um tapume, uma placa, tudo isso é proteção coletiva. Um bloqueio de disjuntor, desliguei o disjuntor, fui lá, coloquei um bloqueio, coloquei um cadeado, aquilo é um dispositivo de proteção coletiva, ou seja, todos que estiverem envolvidos na atividade a qual foi feita a desenergização vai estar protegido pelaquela proteção ali. Tá? Então, é preferível utilizar de proteções coletivas do que de proteções individuais. Bom, já com relação à proteção individual, é aquilo que a gente já discutiu. A gente acaba tendo ali a necessidade da conscientização dos colaboradores de que precisam utilizar esses EPIs. Muitas vezes a gente andando aí pelas atividades, caminhando aí por onde os colaboradores fazem a sua atividade, você acaba vendo, viu o técnico de segurança chegando, viu o engenheiro de segurança chegando, viu um cipeiro chegando, rapidinho o colaborador já pega ali os seus EPIs e começa a querer colocar na hora, botar um capacete, uma luva e tal, porque acabam linkando a utilização do EPI pela presença da galera da segurança do trabalho, o que não deve ser. O colaborador ele precisa zelar pela sua própria segurança e a dos demais que estão com ele. Então, muitas vezes, o fato de não usar um EPI, ele está colocando a integridade física dele em risco, mas a integridade física de quem trabalha com ele também. Porque se eu estiver trabalhando com um colaborador que está sem usar a luva, por exemplo,
isolante e ele começa a levar um choque ali, a minha ação vai tentar ser de ajudá-lo. Se eu não tiver treinado e calmo o suficiente para assim fazê-lo, eu posso me colocar em risco também. Então a não utilização do EPI acaba trazendo esse transtorno aí para quem está próximo. Então o ideal é que use o EPI de forma correta, armazene ele também de forma correta, que faça a manutenção desses EPIs também de forma correta, como a limpeza do seu capacete, a limpeza da sua bota para não dar nenhum tipo de fungo, a limpeza do óculos. Então tudo isso faz parte dessa atividade que precisa ser executada, porém precisa ser executada de forma segura. Então ele acaba sendo o menos eficiente justamente por conta dessa questão do cara ter que usar. Às vezes o funcionário não quer usar, ele simplesmente não quer usar. E aí ele se coloca em risco e acaba trazendo algum transtorno e um acidente. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem relatos de colaboradores que tiveram que ir para o INSS porque se machucaram por algum motivo e foi um sofrimento. Sabe? A pessoa às vezes é o único provedor da casa e é quem leva o sustento para dentro de casa e de repente se vê impossibilitado de fazer a sua atividade e não consegue cumprir ali com seus compromissos, e o INSS é uma demora para poder conseguir sair desse benefício e acaba complicando não só a vida do colaborador, mas como a vida familiar ali, que acaba sendo impactada por essa imprudência aí do colaborador em não usar os EPIs. Tá? Então o EPI ele está ali na rabeira dessa hierarquia de segurança do trabalho por conta desse detalhe aí, que ainda é uma luta muito grande para conseguir conscientizar os colaboradores na utilização desses dispositivos de proteção. Bom, pessoal, outro tópico importante aí é as rotinas de trabalho, né? Quando você tem um trabalho que ele é feito de forma corriqueira e com muita frequência, o ideal é que você crie uma rotina para que esse trabalho seja executado. Então ele vai ter que ter ali, como a gente citou anteriormente, tem os POPs, que são elaborados ali, né, o procedimento operacional padrão, que ele vai dizer exatamente como que você deve fazer aquela atividade, o passo a passo, se foi feito, se não foi. E nesse POP você pode colocar várias situações. Você pode colocar uma verificação de ferramenta antes, você pode colocar uma verificação de EPI antes, verificar se o ambiente está propício para aquela atividade. Então, tem várias possibilidades de utilização dessa documentação de rotina de trabalho. Depois disso tudo pronto, precisa ser treinado os colaboradores, como deve ser feito, qual o procedimento a ser realizado ali, para que você consiga ter realmente efetividade naquela rotina de trabalho. Então, aquilo que é feito de forma corriqueira, você pode criar, por exemplo, uma PR para aquelas atividades que são comuns ali no seu trabalho. Então, essa análise preliminar de risco você faz de prévia. Olha, o cara precisa fazer a troca de uma lâmpada. Quando ele for trocar a lâmpada, como é que é? É assim, assim, assim. Ah, mas se essa lâmpada for um trabalho em altura, aí é uma outra PR que precisa ser realizada. Mas de forma geral, você pode criar ali alguma APR voltada para a função em si, né, que a gente chama de grupo homogêneo de exposição, ou seja, são pessoas que vão estar expostas àquele mesmo tipo de risco e quais as ações que vão ser tomadas para cada risco. Então você pode criar esse tipo de documento, né, a empresa tem que criar esse documento para poder apresentar ali para os colaboradores para que eles possam estar cientes dos riscos ao qual estão envolvidos. E esse documento precisa ficar à disposição do colaborador. Então, se o colaborador vier na empresa e falar assim, eu preciso ver tal documento, esse documento tem que estar à disposição do colaborador para que ele possa estar ciente de quais riscos ele está envolvido ali naquela atividade, tá bom? E essa rotina, ela faz toda a diferença entre o serviço ser feito de forma segura e ele não ser feito de forma segura, tá? Eu costumo contar a história do Flávio Peralta. Ele era um eletricista de uma concessionária do estado de Minas Gerais, e ele estava de folga em casa e recebeu uma ligação para que pudesse comparecer em alguma parte da rede de distribuição ali, porque tinha dado um problema e precisava dos conhecimentos dele para poder resolver aquela falha que tinha acontecido ali naquela rede. Ele se desloca da casa dele para esse local para poder fazer a intervenção ali. No caminho ele cruza com a equipe que tinha ido ao local para fazer os desligamentos, para que ele pudesse fazer o serviço.
e essa equipe cruza por ele e fala para ele, ó, já está tudo desligado, está tudo certo. Ele chega lá, ele monta todos os seus equipamentos e sobe a escada para poder fazer a intervenção ali na rede de distribuição. E aí ele não segue o procedimento básico da empresa, que é verificar a ausência de tensão ali naquela rede. Como ele passou por um companheiro e o companheiro disse que estava desligado, ele confiou e colocou a mão na rede de distribuição, que estava alimentada por 13.800 volts. Ele perde os dois braços e um pé no choque que ele leva nessa atividade. Simplesmente porque ele não segue o procedimento que teria sido aprovado e ministrado pela empresa, por confiar naquilo que um companheiro passou e disse. Então, você não seguir os procedimentos pré-estabelecidos pela empresa te coloca em risco. Mesmo você sendo um funcionário extremamente experiente, que já trabalhou muitos anos nessa área, que é o que a gente escuta muito, nós da parte de segurança do trabalho, escutamos muito isso dos colaboradores, dizer que sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. Mas sempre foi feito de forma insegura, se estivesse sendo feito de forma errada. Então, tem que se atentar a esses processos que a empresa determina ali da parte de segurança do trabalho, porque é algo que foi estudado, que foi analisado, que foi visto, como é que tem que ser feito. Se você não concorda com o processo, porque tem algum detalhe que passou despercebido pela empresa ou pela equipe responsável por elaborar esses procedimentos, procure essa equipe e relate o detalhe que foi esquecido, mas não burle o processo, não deixe de fazer uma etapa do procedimento que pode ser exatamente a diferença entre você manter a sua integridade física ou não manter a sua integridade física. Tá? Então, fique sempre atento a esses tipos de procedimentos. Existe uma atividade que eu faço todo dia e não existe um procedimento definido para isso. Procure a equipe do SESMA, tá? Que é o Serviço Especializado de Medicina do Trabalho e Meio Ambiente, para que a gente possa juntos tratar essa situação e achar o melhor meio de fazer essa atividade de forma segura. Mas existindo o procedimento, siga o procedimento à risca, porque ele foi escrito, ele foi testado, foi apresentado para vocês, foi dado treinamento para vocês sobre isso e muitas vezes é negligenciado simplesmente porque prefere fazer de outra forma, da forma mais rápida. Eu estou sem minha luva aqui, então, mas é rapidinho, eu vou fazer. É exatamente nesse rapidinho que acontecem os acidentes. Tá? Foi feito um estudo com os acidentes de trabalho que ocorreram em determinado ano e quando foram verificar, a grande maioria dos acidentes foi as vítimas, os acometidos desses acidentes eram pessoas experientes. Não eram pessoas novatas que não sabiam o que estavam fazendo. É porque a experiência traz a falsa impressão de que não, eu sei tudo, eu sei como é que funciona e nada vai me acontecer. E aí acaba ficando displicente ali e não seguindo os procedimentos adequados e aí é onde o acidente acontece. E agora chegamos na parte de primeiros socorros. É um item também normativo. A norma pede que seja falado sobre esse tema. Tá? Eu particularmente acredito que o treinamento com relação à ação em si, o treinamento prático com relação à parte de primeiros socorros tem que ser ministrado por alguém da área, né, da área da saúde. Mas aqui a gente vai tentar dar uma explanada aí de como que você deve agir em caso de se deparar com um acidente com eletricidade. Tá ok? Então a nossa intenção aqui não é treinar ninguém como fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, reanimação, usar um desfibrilador, mas a ideia é que você tenha pelo menos noção do que precisa ser feito, beleza? Então, se você se deparou com um acidente na área de eletricidade, a primeira coisa que você vai fazer é verificar o local. Preciso verificar o local para ver em que situação o acidentado está. O acidentado está em contato ainda com a parte energizada ou não, ele está consciente ou não. Então isso eu preciso avaliar ali o ambiente para saber quais serão os próximos passos. Tá? Se por um acaso o acidentado estiver em contato com a parte energizada ainda, o fio está sobre ele, o braço está no barramento ainda, algo nesse sentido, a nossa ação vai ser de desligar a alimentação dessa fonte geradora
que está causando o acidente ali com o colaborador. Então, ele está em contato com o quadro, tem que tentar desligar esse quadro para que esse problema do choque elétrico ali com o nosso colaborador seja eliminado. Tá? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, você vai ligar para o socorro, vai solicitar o socorro, vai ligar para o corpo de bombeiro, para o SAMU, para a brigada do prédio, se for o caso, para que possa chegar o atendimento. Quando você fizer essa ligação, o ideal dos mundos é que você faça de um aparelho celular. Por quê? Porque você consegue colocar ele no Viva Voz. Você vai conseguir manter esse telefone no Viva Voz, porque dependendo da situação em que o colaborador estiver, o atendente lá do SAMU ou do Corpo de Bombeiro, ele vai conseguir diagnosticar pelas características que você vai passar para ele, em que condição que esse colaborador está. Se ele está numa parada cardiorrespiratória, se ele está só desacordado e inconsciente, em que situação que se encontra ele. E possa ser que ele te passe algumas orientações para que você possa fazer alguma ação ali com relação à vítima até que o socorro possa chegar ali presencialmente. Então, por isso, o ideal de que seja num celular para você conseguir colocar no Viva Voz e ter as duas mãos desocupadas para se precisar fazer alguma manobra ou alguma coisa ali, você vai conseguir estar em condições mais apropriadas para realizar isso. Tá? Então, o ideal é sempre chamar o socorro, a pessoa especializada para que ela possa tratar disso. Mas uma dica que a gente pode dar de antemão, caso o colaborador seja cometido de algum choque elétrico e não perca a consciência, fique consciente ali junto contigo, é muito provável que ele solicite água para beber, porque quando essa corrente elétrica entra em contato com o corpo humano, a ideia é que parte do líquido que estava ali ajudando na hidratação do corpo humano, ele se perca por conta desse curto-circuito que é gerado dentro do corpo humano. Então, tem uma tendência muito alta de acidentados solicitarem esse líquido, essa água, para poder repor essa água que foi perdida durante o evento ali do choque elétrico. E a orientação que se é passada é que não forneça essa água, pelo menos por um período aí de 20 a 30 minutos, não forneça essa água para o colaborador, porque dependendo da intensidade que foi esse choque elétrico, da quantidade de corrente, do tempo de exposição, como discutimos anteriormente, possa ser que os órgãos internos desse colaborador estejam aquecidos por conta dessa passagem de corrente elétrica. E aí a ingestão de líquido, principalmente se ele estiver gelado, pode causar ali algum problema com relação aos órgãos do colaborador, que vai estar numa temperatura mais alta e você teria um choque térmico ali no órgão do colaborador. Então o ideal é que essa água seja fornecida depois de um tempo para garantir que não terá nenhum tipo de problema. Tá? Então, o choque elétrico ele começa ali com formigamento, até contrações musculares e paradas cardiorrespiratórias. Então, para cada detalhe desse, é uma ação que precisa ser tomada. Tá? A empresa ela precisa ter um plano de atendimento de emergências, tá? Dizendo exatamente como tem que ser tratado cada situação. Se você se deparar com um sinistro, o que você tem que fazer? Tá? E no nosso plano de atendimento de emergência está exatamente essas situações aí, de você verificar como é que está a situação e ligar para quem de direito tem capacidade e autoridade para fazer alguma manobra ali para reverter o quadro daquele acidente. Beleza? Então, é ter esse cuidado. Muitas vezes, se tiver o conhecimento, ok, mas se você não tem o conhecimento, não se sente seguro, o interessante é que você solicite a presença sempre de equipe de pronto atendimento para não ter problema, porque às vezes uma massagem cardíaca, que para muitos podem parecer algo simples, se ela não for feita no local adequado, ela pode romper uma costela, e aí trazer uma sequela ainda maior, perfurar um pulmão, por exemplo, e aí você, em vez de estar ajudando, está piorando a situação da vítima ali naquele momento. Então é ter calma, tranquilidade e chamar o socorro adequado para fazer o atendimento ali de forma segura do colaborador acidentado. Tá? Mas tendo sempre em mente que, como eu trabalho na parte de instalações elétricas ou em suas proximidades, eu preciso ter esse conhecimento para que eu possa dizer assim, não, eu preciso desligar o quadro. Eu preciso ir lá desligar o quadro para eliminar aqui o choque elétrico. Porque pode ser que a equipe que chegue para fazer o socorro tenha que se deparar com o quadro energizado ainda e isso dificultar ainda mais o atendimento ali de forma mais
mais rápida do acidentado. Então precisa ter esse cuidado de avaliar o local, não tocar na vítima, porque se ela tiver ainda sob efeito do choque elétrico, você também vai virar uma vítima do choque elétrico. Esse tipo de ação acontece muito em espaços confinados. Às vezes você está fazendo um serviço em espaço confinado, o colaborador que desceu para fazer a atividade lá no espaço confinado, sei lá, por algum motivo passou mal, e aí você precisa resgatá-lo, e aí você não está com todos os dispositivos em mãos ali para fazer esse resgate, aí outro colaborador desce para fazer esse resgate. Quando chega lá, você não sabe por que o outro colaborador passou mal ou está inconsciente, de repente é um gás que está vazando em algum lugar, o outro colaborador que descer também vai passar mal lá embaixo. Então tem que ter muito cuidado com esse resgate. É claro que cada momento conta, cada segundo conta para definir se vai ter sequela, se vai conseguir sair ileso desse acidente, mas a gente não pode também se colocar outra pessoa em risco por conta disso. Então tem que ter esse cuidado de avaliar bem o ambiente, verificar a situação e agir só quando vê que realmente está seguro e que você possa fazer alguma ação ali para ajudar o companheiro acidentado. Bom, pessoal, estamos chegando aqui já praticamente no final do nosso treinamento, mas não menos importante, nós temos esse tópico aí que é de responsabilidades. Então aqui nós vamos dividir a responsabilidade do empregador com a responsabilidade do empregado, né? Da empresa e do trabalhador. A empresa tem todas as suas responsabilidades, mas o trabalhador também não está livre de suas responsabilidades aí com relação à parte de segurança do trabalho em atividades com eletricidade. Tá bom? Então, a responsabilidade da empresa é propor e adotar medidas preventivas e corretivas na ocorrência de acidente de trabalho envolvendo instalações e serviços com eletricidade. Então, basicamente, o que a norma determina? É o que usa como normal para toda e qualquer atividade. Então, sempre que eu tenho um sinistro, sempre que eu tenho um acidente, sempre que eu tenho uma ocorrência, eu preciso criar mecanismos para que essa ocorrência não ocorra mais. Tá? Para que esse acidente não volte a acontecer. Isso acontece em todas as áreas. Então, se você pensar, por exemplo, em acidentes aeronáuticos, é um exemplo muito claro dessa evolução e dessas ações que precisam ser tomadas. Então, quando você tem um acidente aeronáutico com um avião, por exemplo, um avião caiu e aconteceu alguma coisa, foi o trem de pouso que não funcionou. Eles vão verificar como que aquele trem de pouso funciona, vão criar um dispositivo para que evite que essa falha aconteça e esse trem de pouso para de ser produzido, vai ser produzido o mais seguro e segue a vida. Com a parte de instalações elétricas, segurança em instalações elétricas, é o mesmo princípio. Então, se hoje eu tiver um acidente com um funcionário por conta de um determinado dispositivo, eu preciso criar um mecanismo para que esse acidente não aconteça mais. Isso é de responsabilidade da empresa. Tá? Ela precisa também manter os colaboradores informados sobre os riscos aos que estão expostos. A gente falou isso várias vezes aqui sobre essa necessidade do colaborador saber quais são os riscos que estão envolvidos ali com a sua atividade. Isso é de responsabilidade da empresa, entendeu? E ela precisa também instruir os colaboradores quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. Então, quando ela faz um POP, quando ela faz uma orientação de segurança, quando ela cria um APR, quando ela faz essas documentações, quando ela faz um plano de atendimento de emergência, tudo isso é mostrando para o colaborador. Esse é o procedimento seguro que você deve fazer. É assim que você deve agir em determinada situação, em determinada atividade. Então, isso tudo é responsabilidade da empresa. Tá? Fornecer EPI, ensinar como é que usa, entendeu? Trocar quando for preciso, fiscalizar o uso do EPI, tudo isso é responsabilidade da empresa. Garantir um ambiente seguro, uma cultura de segurança, tudo isso é responsabilidade da empresa. A empresa precisa fazer isso. Não basta ela fornecer o EPI, ela tem que fornecer, ela tem que te mostrar como é que usa, como é que guarda, como é que você mantém aquele equipamento em boas condições e também tem que fiscalizar o uso. O colaborador não está usando o EPI. Mas eu forneci. Mas aí você vai ter que provar que você acompanhou também a utilização. Se ele realmente estava usando, se você orientou, se das vezes que você encontrou, você falou alguma coisa. Então tudo isso é responsabilidade da empresa.
Tá? Cada desvio desse, a empresa tem que acompanhar. Então, se eu tenho um processo e esse procedimento fala assim, ó, o colaborador tem que usar o capacete e o colaborador não está usando e eu vejo eu vejo ele não usando, isso se caracteriza um desvio. Tá? E para cada 3.000 desvios, eu tenho um acidente fatal. Então, o que a empresa e que todo o SESMIT, toda a equipe envolvida nessa atividade precisa trabalhar é para evitar os desvios. Evitando os desvios, eu não chego nos 3.000 e eu não tenho um acidente fatal. Então, é tratar os desvios. Esses desvios de muitas vezes, estou fazendo um serviço e tirei o capacete, ou tirei a jugular do capacete, eu estou fazendo um furo aqui na parede, mas não estou usando o meu óculos, isso é um desvio. Naquele dia não aconteceu o acidente, mas pode ser que daqui a um tempo vai acontecer um acidente porque o processo não está sendo seguido da forma correta. Então, todas essas nuances é de responsabilidade da empresa. Manter o colaborador informado dos riscos, manter o documento atualizado, manter o documento à disposição do colaborador para quando ele quiser ler e entender quais são os riscos. Tudo isso, responsabilidade da empresa. Tá? Mas, como eu disse, a empresa não é a única responsável. Engana-se muitos colaboradores achando que tudo é a minha segurança é responsabilidade da empresa. Não, a sua segurança é responsabilidade sua. Tá? A sua segurança é responsabilidade sua. Então, vamos para as responsabilidades dos colaboradores. Tá? O colaborador ele deve zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por sua ação ou omissão no trabalho. Então, eu estava dizendo isso, já falamos sobre isso nesse treinamento, que às vezes o colaborador não quer usar uma luva isolante e acaba colocando outra pessoa em risco. Isso é responsabilidade do colaborador. Ele pode ser responsabilizado por isso. Então, tem que seguir e tem que zelar pela sua segurança. Não é porque eu não a empresa tem que me dar o capacete, então a empresa me deu, se eu quiser, ela não está fiscalizando, então eu vou fazer meu serviço sem capacete. Não, ele tem que zelar pela sua segurança. Tá? Ele pode ser responsabilizado junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança da empresa. Então, a empresa ela tem a obrigação de te orientar, de te dar o treinamento. Então, ela está te dando o treinamento aqui agora. Nós estamos aqui por conta disso. A empresa está te fornecendo o treinamento que você precisa, certo? Mas você também tem a responsabilidade de seguir, de cumprir o que está sendo dito nesse treinamento, tá? Não só nesse, mas nos dispositivos legais e nos regulamentares. Então, durante esse treinamento, nós citamos várias outras normas, NR35, NR33, NR6, NR23, que é para explosivos, tudo isso a gente citou nesse treinamento. Você tem que cumprir esses treinamentos, essas normas regulamentares. Você é responsabilizado junto com a empresa, é uma responsabilidade compartilhada. A empresa tem que garantir que seja cumprido e você tem que também garantir que está sendo cumprido. Tá? Então tem que ter esse cuidado com relação a essas responsabilidades. Outro item também que cria muita confusão é comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para a sua segurança ou de outras pessoas. É o que a gente costuma dizer que é o direito à recusa. Então você foi fazer alguma determinada atividade, chegou lá nessa atividade, você verificou que a análise preliminar de risco deixou de observar algum item ou outro, e você vai falar assim, não vou executar esse serviço dessa forma, porque está me colocando em risco ou colocando em risco outras pessoas. É o seu direito de recusa. Aí a empresa vai lá e vai ter que fazer uma nova análise e adequar as coisas para que fiquem do jeito que precisa. Tá? Então não pode confundir direito de recusa com não querer fazer o serviço. O direito de recusa ele é baseado numa norma e ele diz o seguinte, que se você observou que tem um risco iminente à sua saúde ou de outras pessoas, você tem que avisar o seu supervisor imediato e dizer para ele assim, eu não consigo fazer essa atividade dessa forma porque está me colocando em risco. E aí esse supervisor vai ter que, ou ele mesmo, ou através do serviço de medicina, poder dizer assim, vamos achar uma outra forma para que esse serviço seja feito. Tá bom? Então não pode confundir essas coisas. Não, eu tenho direito de recusa, então não vou fazer o serviço porque eu não quero. Não, não é assim. Se o risco estiver controlado e as ações estiverem feitas de forma correta, tem que fazer a atividade. Tá ok? Então não pode confundir isso aí. Tá? Então é ter esse cuidado. Tá? A missão de quem trabalha com segurança do trabalho é uma missão muito difícil, porque é você
pegar pais e mães de família, entendeu? E trazer para dentro da empresa para que execute uma atividade, você tem a obrigação de devolver esse pessoal no final do dia para suas famílias em plenas condições físicas. Então, não é só uma responsabilidade simples de norma, de papel e de burocracia. A gente está falando de integridade física e muitas vezes a gente está falando de vidas que podem ser perdidas se os procedimentos de segurança não forem atendidos. Tá? Na nossa área de atuação, que é a parte de eletricidade, ainda é pior, porque é um risco que você não vê, não ouve, não tem cheiro. Isso se torna ainda mais complexo para você conseguir controlar esses riscos. E só a equipe de segurança do trabalho não vai conseguir fazer isso. Ela sozinha não vai conseguir. Ela vai precisar da ajuda dos colaboradores para que eles se empenhem em seguir os procedimentos de segurança, para que possam chegar na equipe de segurança do trabalho e dizer assim, ó, tem uns colaboradores que trabalham comigo que não estão seguindo as normas e isso está me colocando em risco, para que a gente possa atuar e treinar e as quantas vezes for necessárias para que essa atividade possa, no fim, ser realizada de forma segura e todos possam voltar para casa de forma tranquila. Eu citei para vocês durante o treinamento a questão do Flávio Peralta, que perdeu braços e o pé, entendeu? Para numa atividade. Ele conseguiu se reinventar. Hoje ele trabalha dando palestras, falando do que aconteceu com a vida dele e tudo, palestras motivadoras e de alerta e de mudança de cultura de segurança do trabalho. Ele conseguiu se reinventar. Mas será que todos os trabalhadores que trabalham com a área de eletricidade ou em suas proximidades teriam essa capacidade de se reinventar? Será que eles conseguiam falar assim, não, hoje eu não consigo ser mais eletricista, eu não consigo ser mais técnico, mas eu vou fazer outra coisa? Tem gente que não tem, que demoraria para ter essa capacidade novamente, de poder se enquadrar novamente no mercado de trabalho. Simplesmente por conta de que não quis seguir os procedimentos, porque não quis usar o EPI, porque aquilo incomodava, aquilo fazia ele suar mais, e aí acabou sofrendo um acidente, e aí de proporções que não dá para prever. Como a gente viu aí na questão do choque elétrico, vai depender do tempo de exposição, de como estava o corpo, como estava o clima. Então acaba a gente colocando a nossa vida em risco por conta de não querer usar um EPI ou não seguir um procedimento de segurança que foi estipulado pela empresa. E muitas vezes a família paga o preço junto. Porque se você for o único provedor e você tem que levar o sustento para sua casa e de repente você se vê numa situação em que você não tem condição de trabalhar mais por conta de um acidente de trabalho, como é que vai ficar a sua família? Então, muitas vezes a gente pensa que não vou seguir isso porque eu não gosto dessa empresa, porque a empresa não me valoriza, porque a empresa é aquilo outro, e a gente acaba se colocando em risco. Então a gente tem que vir trabalhar, porque a segurança do trabalho, ela tem a parte, como a gente leu aqui, as responsabilidades da empresa. Então a empresa tem suas responsabilidades e precisa fazer com que elas sejam cumpridas, mas é muito mais por uma integridade física do colaborador, para que você possa ir embora no final do dia sem nenhum problema, que você possa sair do seu serviço e ir para a sua casa, não tem que sair do seu serviço e ir para o hospital, por exemplo, de queimados ou de amputados ou até por um IML da vida. Então, não é pela empresa. Então, a segurança do trabalho, as normas que foram escritas, elas não foram feitas para a empresa, elas foram feitas para o colaborador, para que o colaborador possa ter segurança. Entendeu? O colaborador não tem custo nenhum com relação a essa questão de segurança do trabalho. Todo o custo, todo o ônus fica para a empresa e o funcionário tem única e exclusivamente que utilizar os EPIs e seguir os procedimentos de segurança que a empresa estipula e muitas vezes, mesmo assim, ainda é negligenciado. Não é feito do jeito que deveria. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque eu costumo dizer que num acidente de trabalho, para a empresa fica o financeiro, uma multa, às vezes um imposto mais caro que tem que pagar no final do mês, mas para o colaborador fica a sequela, fica a possibilidade de não conviver com a família no tempo que deveria, porque às vezes está internado, porque às vezes está numa fisioterapia, às vezes está numa reabilitação para poder entrar no mercado de trabalho de uma outra forma. Então, assim, para a empresa é o ônus, é o custo, é o dinheiro.
que ela vai ter que pagar, que ela vai ter que comprar, que ela vai ter que pagar um imposto ali diferente, vai ter que fazer alguma coisa, às vezes dar uma indenização para o colaborador, se for comprovada alguma negligência por parte da empresa, mas para o colaborador fica a sequela, fica a parte pior fica para o colaborador. Porque quanto que vale uma mão hoje? Quanto que vale um braço, uma perna? Quanto que vale sua vida? Para você dizer assim, mas aí qualquer coisa a empresa paga uma indenização. Se a empresa te der uma indenização de 1 milhão, vai fazer você levantar do caixão? Vai deixar sua família tranquila? Vai ficar tranquila financeiramente, mas vai deixar de ter o convívio com você lá junto. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. A gente precisa se esforçar para ter esse cuidado. A gente não pode negligenciar, a gente não pode ser imprudente. A empresa trabalha para que você tenha conhecimento, para que você saiba, para que você entenda como agir. E mesmo assim a gente muitas vezes prefere fazer como dizem popularmente, no jeitinho brasileiro. Vou fazer aqui que é mais rápido. Esqueci minha luva lá na sala, não vou lá buscar. Vou fazer 100 aqui, é rapidinho, não vai dar nada. Aí é onde você se machuca, é onde você perde um dedo, perde uma mão, é onde você fica preso numa máquina, justamente porque não seguiu os processos. Então os processos eles foram feitos para serem seguidos e a parte de segurança do trabalho foi feita para ser levada a sério. Ela não é só um enfeite em uma empresa, não é só uma salinha que fica escondida ali dentro da empresa, no subsolo, para poder preencher papel e dizer que está fazendo. Não, ela tem que ser atuante e para que ela seja atuante, para que a cultura de segurança envolvida dos colaboradores seja realmente mudada e implementada, precisa do apoio dos colaboradores. Os colaboradores precisam entender que isso aqui tudo, todo esse treinamento, tudo que é fornecido pela empresa é para a sua segurança. Tá? A norma veio só para dizer assim, para forçar a empresa a cumprir. Então a empresa vai cumprir, porque tem empresas e empresas. Então você vai encontrar empresa que não quer, que se não tivesse as normas, para ela era melhor. Mas para a gente como colaborador, como quem está na ponta fazendo o serviço, a gente precisa ter esse pensamento de que eu preciso garantir a minha segurança. O serviço precisa acontecer, mas precisa acontecer de forma segura. Não há nenhum serviço que seja importante o suficiente que possa ser feito de forma insegura. Repito, não há nenhum serviço importante o suficiente que possa ser feito de forma que não há segurança e que coloque a integridade física do colaborador em risco. Todos os serviços podem esperar para que a segurança possa ser analisada e o serviço possa ser feito de forma segura. Então é esse pensamento que a gente precisa ter. A gente precisa mudar a cultura. Não adianta treinamentos, não adianta DMS, DSS, não adianta todo dia eu falar. O que precisa é a mudança de cultura. O colaborador precisa entender que ele precisa voltar para casa. Não é por mim, não é pela sua empresa, não é pelo seu companheiro de trabalho, não é pelo seu supervisor imediato. É pela sua família e pela sua integridade física. Beleza? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso treinamento. Tá? Eu costumo terminar os meus treinamentos sempre com uma frase que possa motivar o pessoal a ter um pensamento diferente. E a frase escolhida hoje é essa aí, ó. A sorte não pode decidir pelo seu bem-estar no trabalho. Escolha a segurança e tenha a tranquilidade de saber que a sua saúde está protegida. Então, vamos ter esse pensamento aí, vamos mudar essa cultura de segurança que às vezes impera aí, muitas vezes ouvimos dizer isso, né, de que sempre foi feito assim. Então, precisamos amadurecer essa ideia de segurança do trabalho para a gente mesmo, para que possamos colher frutos interessantes lá na frente, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, sempre é um prazer dividir conhecimento, as literaturas dizem que a gente aprende muito mais quando ensina, então cada treinamento que é ministrado traz um pouco mais de conhecimento para aquele que tá ministrando, e estarei aí à disposição para quem precisar, tá? Na maioria dos treinamentos as apresentações acontecem logo no começo, mas eu gosto de falar no fim porque eu preciso que vocês entendam
o que é segurança para vocês, independente de títulos de quem está ministrando o treinamento, tá? Então, meu nome é Everson de Castro, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou engenheiro eletricista, engenheiro de manutenção, engenheiro de manutenções em ambientes críticos, tá? E tenho buscado incessantemente conhecimento para melhormente poder servir aqueles que estão sobre a nossa tutela aí na parte de segurança do trabalho. Podem contar comigo sempre, e se surgir dúvidas durante o treinamento, se surgir questionamentos que às vezes não foram abordados nesse treinamento, estou à disposição para tirar qualquer dúvida que surgir e podem contar comigo sempre, beleza? Foi um prazer estar com vocês, boa sorte, até a próxima.